Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, sou professor do curso Aprova Concursos nas matérias de Direito Penal, de Processo Penal e também de Legislação Penal Extravagante. Hoje vou conversar com vocês rapidinho sobre o concurso da Sejus do Ceará para o cargo de agente penitenciário. Meus caros, enquanto não sai o edital, a gente já vai fazer uma análise com base nos editais passados e com base, em especial, nas provas passadas. Eu foquei aqui na prova de 2011 e na prova de 2006, tá? E com base nessas provas, a gente já tem como ter um direcionamento dos assuntos mais cobrados. Então acompanhe conosco acerca então desse edital e dessa importante matéria, não é? Eu costumo dizer que direito penal é a mais importante de todas, mas eu estou brincando, porque olha só, se você for pegar o concurso da Sejus, em relação à matéria de legislação especial, né, então que trata de drogas, estatuto, enfim, são 10 questões. Direito penal um pouco menos, são 4 questões apenas que eles costumam cobrar, mas de qualquer forma, são 4 questões que podem te colocar ou não no concurso. Você vai fazer para acertar, correto? Olha comigo aqui então, quais são os tópicos que eles costumam cobrar. Os tópicos são os seguintes: do crime, artigo 13 até artigo 25 do Código Penal. Então aqui entra a relação de causalidade, diferença entre crime doloso e crime culposo, o que é tentativa, o que é arrependimento eficaz da existência voluntária, o que é crime impossível. Entram as excludentes de antijuridicidade. O que é legítima defesa, estado de necessidade, o que é estrito cumprimento do dever legal e assim por diante. Então aqui realmente tem que ler. Veja, eles afastam da cobrança, não cai aqui as causas de inimputabilidade. Então não cai ali se a pessoa é menor de idade, doente mental, isso não pode ser cobrado. Outro ponto que eles cobram também diz respeito às penas, artigo 32 até 52 do Código Penal. Eu costumo, normalmente para outros concursos, falar que esse tópico não cai muito, mas não digo isso para vocês, porque se você vai fazer um concurso para agente penitenciário, você vai trabalhar com execução de pena. Então, tanto a lei de execuções penais em matéria de legislação especial, quanto a matéria de penas em direito penal, você já sabe que é importantíssimo, você tem que saber. Então eu falo, como vai fazer parte do teu ofício, você tem que conhecer isso de cabo a rabo. Então, artigo 32 até 52, vai decorar, beleza? Aí vem a parte dos crimes. Aqui tem um ponto interessante, porque o edital ele previa assim, dos crimes contra a honra, dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a liberdade pessoal. O que eu quero te dizer é, se você estuda aqui, ó, dos crimes contra a pessoa, automaticamente você estudou os crimes contra a honra e os crimes contra a liberdade pessoal. Na verdade, estão dentro dessa delimitação. Né? Estão dentro da delimitação. Mas beleza, então artigo 121 até artigo 154. Aqui entra bastante coisa, desde o crime de homicídio, aborto, infanticídio, entra crime de constrangimento ilegal, entre os crimes de calúnia, injúria, difamação, e por aí vai, maus tratos, enfim, leitura. Dica, na verdade não é dica, é uma constatação. A prova cobra a letra de lei. Letra de lei. Então assim, vai haver surpresa? Surpresa haverá se eles não cobrarem letra de lei. É a única surpresa, o que eu acho quase impossível, por conta justamente de trazer um critério de isonomia entre os candidatos. Vão cobrar o que realmente está ali. E se cobra o que está ali, você já sabe, muita leitura de lei seca. Ou seja, pegar realmente o Código Penal e ler. Bom, crimes contra patrimônio. Olha só, hein? É importante, mas não foi cobrado, nem na prova de 2006, nem na prova de 2011. Só que eu vou dizer o seguinte, né? Eu costumo sempre ter um pé atrás. Eu falo, ó, se não foi cobrado é porque agora talvez cobrem para equilibrar. Então, assim, eu não deixo nada de fora. Nos crimes contra patrimônio, por sinal, houve uma alteração importante em 2016 que incluíram o famigerado crime de abigeato. Lá no crime de furto, artigo 155, acrescentaram um parágrafo agora para o furto de animal semovente destinado à produção. Claro, né, a imposição da bancada ruralista está pensando muito no furto de gado. O problema é que eles não colocaram gado, eles colocaram animal semovente destinado à produção. Então entra aqui a galinha. E o ladrão de galinha hoje, pasmem os senhores, acredite, se quiserem ter uma pena maior do que a pena do furto normal. Você vai pensar, furto normal? Professor, furto simples, artigo 155, a pena é maior. Qual que é o problema disso? Eu te explico. Se eu furtar um carro, desde que eu não leve para outro estado, não leve para outro país, minha pena é de 1 a 4 anos. Se eu furtar uma galinha, a minha pena parte de 2 anos até 5, minha pena é mais alta. Né? Estranho, né? Mas vamos lá. Continuando, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Esse daqui, eu diria assim, crimes você tem que ler até decorar.
Ah, professor, mas eu não tenho tempo, eu tenho dificuldade. Tá, mas isso você vai decorar, pelo menos aqui. Prometa para mim, tá? Artigo 312 até o 327. Já vou dar uma dica. O 327 é um conceito. Conceito de funcionário público, tá? Então esse você vai ter que saber. Olha, para fins penais, o funcionário público, ele é um conceito muito mais amplo. Por quê? Porque toda pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Por exemplo, eu fui chamado para ser mesário nas eleições. Não fiz concurso, me chamaram para ser mesário. Não recebo nada, recebo ajuda de custo, né? Mas não recebo nada, não recebo remuneração. Mas naquele momento, eu sou funcionário público para fins penais. Segundo exemplo, se foi convocado para o tribunal do júri, você não faz concurso para ser jurado, você é convocado, você não recebe nada. Mas naquele momento, você desempenha uma função pública. Para fins penais, você é funcionário público. Então, eu repito, se você desempenhar cargo, emprego ou função pública, mesmo que transitoriamente, mesmo que sem remuneração, você é, para fins penais, funcionário público. Outra questão, o artigo 326 foi revogado tacitamente pela lei a lei que trata das licitações, a 8666 de 93. Pois bem, então o que sobra para estudar? O conceito do 327 e aí os crimes do 312 até o 325. Meus caros, aqui é decorar. Então você tem que decorar e normalmente o que as provas fazem? Já vou antecipar para vocês, então aonde que os alunos erram, mas aonde que você pode obter, né, o teu sucesso. Os nomes. Então, por exemplo, os nomes ali não são algo do cotidiano, muita gente se confunde. O que é peculato, o que é prevaricação, o que é concussão, corrupção passiva, o que é advocacia administrativa com descendência criminosa. Simples, cada crime tem o seu nome. Peculato, artigo 312, o funcionário público se apropria de algo que ele só tinha posse em razão do cargo ou desvio em favor de alguém. Crime de corrupção passiva, a pessoa solicita, a pessoa recebe uma vantagem devida. Diferente da concussão, que é o 316, em que a pessoa não vai solicitar, ela vai exigir. Ela exige uma vantagem devida. Advocacia administrativa. A pessoa, ela se valendo da qualidade de funcionária pública, ela tenta, né, obter alguma vantagem, ela começa a patrocinar interesse privado dela perante a administração, mas se valendo, a famosa carteirada. Condescendência criminosa. A pessoa, por indulgência, ela deixa de responsabilizar um outro funcionário público. Por exemplo, eu sou diretor num determinado setor, sou da administração pública, e eu vejo um funcionário praticando um ilícito. Eu não estou praticando, mas eu vi. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que responsabilizar o camarada, sob pena de ser condescendente, crime. Prevaricação, 319 do Código Penal. Quando a pessoa, por interesse ou sentimento pessoal, ela deixa de praticar um ato, ela retarda, atrasa o ato que tem que praticar, ou pior, né? Ela pratica um ato contrário ao dever de ofício dela. Então vocês percebem que é só o nome? Então normalmente eles colocam um probleminha ou colocam uma descrição. O funcionário público que retarda, deixa de praticar ou pratica ato contrário ao dever de ofício. Por interesse ou sentimento pessoal, pratica o crime de, letra A, peculato, letra B, prevaricação, letra C, corrupção passiva e por aí vai. Nesse caso, crime de prevaricação, artigo 319. Para vocês, eu estudaria o 319 letra A com bastante carinho. 319 letra A, porque ele é o que a gente chama, não está escrito no Código Penal, mas a gente chama de peculato impróprio. Sabe por que eu falo desse crime? Porque é a conduta de quem deixa ingressar no sistema prisional, em estabelecimentos prisionais, aparelhos de telefonia, de seu celular, enfim, o equivalente que permite comunicação com o meio externo. Então é um crime voltado justamente para o diretor do estabelecimento ou para agentes prisionais que deixam entrar o aparelho de celular, que não cumpre com o dever de vedar essa entrada. Então é uma conduta específica. Pessoal, bem rapidinho então, o que caiu em 2006? Em 2006 caiu uma questão sobre o tema do crime. Falava sobre a relação de causalidade, exatamente o artigo 13. Uma questão sobre a exceção da verdade nos crimes contra a honra, tá? Lá, cobrando o artigo 139. Caiu uma questão sobre o crime de constrangimento ilegal, tá? Que está compreendido entre o artigo 146 e 150. E uma questão sobre o crime de peculato, tá? Bom, em 2011 não mudou muito. Você teve uma questão, de novo, no capítulo que fala dos crimes, só que agora cobrava legítima defesa. Caso de um policial que é recebido, né, eles usam um termo que está errado, a balas. Você sabe que não é bala, né, é projétil, mas enfim, né, é recebido a bala, e daí ele revida, enfim, e mata o camarada. Legítima defesa, né, tá ali repelindo uma agressão injusta. Enfim, artigo 24 do Código Penal. 24 não, calma lá, 25. Continuando, olha, duas questões relacionadas às penas.
tanto regime quanto detração penal. Como fixar o regime? Quando é aberto? Quando é fechado? Quando é semiaberto? Depende da pena. Até 4 anos aberto, de 4 a 8 semiaberto, acima de 8 fechado. Mas não é tão simples assim, tá? Tem mais algumas peculiaridades em relação a pessoa ser reincidente ou não. Aí você vai estudar com calma depois. Detração penal, a pessoa que fica presa, por exemplo, durante o processo, quando condenada, tem o direito a descontar esse período. Claro. Ainda, meus caros, uma questão sobre a advocacia administrativa na parte dos crimes contra a administração em geral. Enfim, tem que estudar tudo, né? Quando você for ver, então, no geral, o que nós temos? 2 questões sobre conceito genérico de crime, 2 questões sobre pena e 2 questões sobre crimes contra a administração pública, que é aquele ponto que eu dei o destaque que você tem que decorar. De resto, uma sobre crimes contra a honra e uma sobre crimes contra a liberdade pessoal. Então é isso. Com sinceridade, eu não vejo como você se surpreender na tua prova. Se você ler esses artigos com calma, se você revisá-los e se você resolver questões anteriores de concurso, se vai para gabaritar nessa matéria. Repito, nessa matéria você tem apenas 4 questões que costumam ser cobradas. A não ser que o edital mude, enfim, mas se for seguir o padrão das provas anteriores, apenas 4 questões. Maravilha? Então é isso, meus caros. Muita sorte para todos vocês, bons estudos, força, não desanime, tá? Vá atrás do seu sonho que com certeza você vai alcançá-lo. Então fica aqui meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.